Obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. Obrigado, Urubá, obrigado, Urubá, estava sentado na beira do mar. E no caso específico do povo Chocó, o povo Chocó é um povo que vem ao longo desses anos sempre tentando preservar essas áreas, essas áreas que foram desapropriadas, ou essa área que foi desapropriada porque ela se denomina vários nomes, como Fazenda Caiçara, Surubim, São Geraldo, mas a gente entende que é uma área só chamada Caiçara, né? Quando o documento está como Caiçara. E o nosso povo ao longo desses 30 anos vem após o recebimento, a reintegração de posse para os nossos queridos irmãos Chocó, a nossa comunidade, ao longo do tempo, vem tentando preservar essa área, e porque os fazendeiros deixaram ela muito defasada, acabaram com toda a mata praticamente. E ao longo desses anos a gente vem tentando revitalizar, por morar ao baixo do São Francisco, às margens do São Francisco, e ter uma área boa de se trabalhar, um povo pequeno que se pudesse trabalhar com mais qualidade, vamos dizer assim. E com essa nossa preocupação, eu acho que o povo se sensibilizou em nos apoiar e trazer essa experiência aqui, né, para o povo Chocó no estado de Sergipe. O Projeto GAT convidou a Anaí, através de uma indicação da APOIME, para fazer essa parceria e realizar o etnomapeamento. Quando a APOIME nos procurou a Anaí, com a proposta e a perspectiva de nós pudéssemos, junto com alguns povos indígenas, fazer etnomapeamentos com possíveis indicativos de gestão de terras indígenas na região Nordeste, e também depois, quando fomos discutir essa perspectiva com o pessoal da FUNAI, do PNUD, nos colocamos sempre diante de tentar dimensionar o tamanho desse desafio. A gente, desde o início, percebeu que fazer etnomapeamento, plano de gestão em terras indígenas no Nordeste seria muito diferente do que as experiências que já vinham sendo feitas com relação a isso em outras regiões do país, em especial na Amazônia, né? Não se trataria aqui em nossa região de fazer planos de gestão, de manejo de recursos naturais, recursos florestais, ainda livres, ainda pouco tocados, né, com populações indígenas com controle de territórios relativamente vastos. A gente colocou de cara a perspectiva de que fazer mapeamentos e planos de gestão em terras do Nordeste envolvia o desafio de estar lidando com terras que foram demarcadas no passado, não como terras que pudessem garantir o bem viver dos povos indígenas, mas como terras onde eles ficariam confinados para poder liberar terras em volta para a colonização, para a expansão da pecuária, da agricultura dos brancos. Então são terras que de cara já foram terras, como tu dizer, terras de confinamento e não terras de pleno uso satisfatório para os índios. E pior do que isso, o fato de que ao longo da história, invariavelmente, os povos indígenas perderam esses territórios. Perderam por diversos fatores, mas sempre por invasões de não índios, e que esses territórios têm sido recuperados pelos índios apenas nos últimos
30, 20 anos, às vezes menos que isso até, né? Então os índios do Nordeste, eles chegaram a ter terras que já eram, na sua origem, diminutas. Essas terras diminutas foram perdidas, invadidas, e nessa nossa era atual, né, em que os índios recuperam essas terras, o que eles estão recuperando é terra arrasada, é terra pisoteada por gado, é terra com a caatinga ou a Mata Atlântica devastadas, queimadas, né? Então os índios estão se reapropriando de um território que sempre foi deles, mas que no uso foi degradado por invasão das pessoas. Para mim falar como é que foi aquela nossa retomada, que para nós Chocó, eu sendo um pajé, ainda hoje sou, e naquela época era, se eu não estou bem enganado, se não me sai da mente, era o Gisleno, o cacique na época, né? E a gente achou muito importante fazer aquela retomada, porque se a gente não vai enfrentar para pegar nossas terras, ninguém lá fora ia se incomodar com isso. Tinha que ser nós da Caiçara, porque os moradores que estavam lá, o branco expulsou a gente de lá. E a gente, para onde ia? Isso foi em 78, 79, e a gente estava nesse pé de guerra. Então, foi muito importante que a gente se reuniu várias noites sem o branco perceber, e que a gente falava sempre isso. Para onde que a gente vai? Hoje já estamos expulsos daqui, porque o moço que diz que é dono dessa terra toda, e no fundo a gente sabe muito bem que essa terra não é de branco, essa terra é nossa, e eles estão bem apossados e não querem sair, e a gente tem que fazer força por aí. As cabocas bonitas do Jurubá, olê, olê, as cabocas bonitas do Jurubá. O objetivo do Projeto GAT é contribuir com os povos indígenas para que as suas terras tenham um ambiente sustentável, equilibrado, de qualidade, para a sua reprodução física e cultural e para a manutenção da biodiversidade e dos recursos necessários para a sobrevivência desses povos. Então, nessa perspectiva e nesse contexto, os processos de mapeamento participativos ou etnomapeamentos, eles são importantes para iniciar, aqui no caso do Nordeste, um debate mais amplo dentro da comunidade sobre o território. Papagaio verde amarelo foi comer na chá da terra. Batam palmas e deu vírgula, que o caboclo estão na terra. E olê, lê, lê, lá, 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 olê, olê, lê, lá, lá, e olê, lê, lê, lá, lá, lá. Na elaboração do plano de trabalho, nós dividimos nossas ações em duas etapas. Uma etapa inicial que tratou do levantamento das principais questões, né, e do levantamento e identificação das principais questões a serem incorporadas no plano de gestão, como também numa segunda fase que tratou especificamente de pesquisas temáticas, né, que se dividiu, né, em oficinas de mapeamento e em registros e no próprio registro audiovisual desses processos.
A partir dessas linhas de trabalho, né, que a gente desenvolveu, foram realizadas essas oficinas e do processo de identificação das questões centrais, nós tivemos como um dos principais métodos, inicialmente, fizemos o que nós chamamos de mapa mental, que foi um trabalho junto com cerca de 30 jovens, né, no qual esses jovens, eles, na tentativa de fazer representações cartográficas e geográficas das questões ambientais e questões territoriais. Aqui é o rio e o transporte aquático também, que é muito importante para o nosso povo, a nossa tradição, focando no toré e a igreja, que é a nossa religião também. Esses são os piores. São os piores, que é a queimada do lixo, né, que é céu aberto, a bebida alcoólica, o desmatamento e o rio poluído. Outra prática desenvolvida foi a elaboração de uma linha de tempo, né, que esses jovens estabeleceram como marca inicial o final da década de 1970 até a atual situação da configuração territorial que a terra indígena hoje tem, e tentando também buscar em referências históricas a compreensão, né, da atual situação, tendo também como perspectiva o futuro desses jovens. Outra prática que também fizemos foi a leitura, estudo dirigido de alguns materiais e alguns planos de gestão também desenvolvidos por outros povos indígenas, para também que servissem como uma referência inicial do que seria propriamente um plano de gestão. Lá, eu acho que o pessoal dos Pataxó lá, não sei se é da Bahia, que eles vivem, porque tem dois grupos, né? Tem coroa vermelha e tem um outro, né? Não sei. Lá ele fala na floresta, e a gente aqui já é mais a caatinga, né? Ele também tem esse plano da gente cuidar da caatinga, do que restou da mata. A partir dessa identificação inicial, nós trabalhamos com as pesquisas temáticas, né? E esse grupo de aproximadamente 30 jovens foi dividido em dois grupos. A partir de discussões e do diálogo dessas temáticas centrais foram definidas questões ambientais, né, e própria a questão da memória e identidade como linhas de ações nas quais esses jovens eles iriam trabalhar. Em relação aos impactos, né, ambientais, que foi a denominação que um dos grupos recebeu, foram levantadas as principais questões, não só ligadas à própria problemática ambiental, mas também aspectos da paisagem, aspectos ligados à natureza e à própria Caatinga, o Rio São Francisco, as lagoas, né? Então, na tentativa de fazer dar um panorama geral das questões ambientais da ilha de São Pedro e Caiçara. A partir disso, também foi delineado como uma das temáticas centrais a questão do lixo, a problemática do lixo como uma das questões a serem trabalhadas no plano de gestão. Estava na aldeia, mandaram me chamar. Estava na aldeia, mandaram me chamar. Caboclinho da aldeia, veia, 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 caboclinho. A gente vê que com a modernidade o consumo de produtos industrializados está sendo bem maior, com a questão da garrafa PET, do lixo, das garrafas de vidro. O consumo vem aumentando e esse lixo não está sendo descartado de uma forma adequada. Então isso vem trazendo problema para a nossa comunidade também, em relação a isso. Outra problemática ambiental que foi dialogada com os jovens, mas também principalmente com as lideranças e trabalhadores que se utilizam principalmente de algumas áreas da Caatinga, foi destacada a questão do desmatamento e da própria caça predatória realizada principalmente por invasores que adentram
a terra indígena, em alguns pontos específicos que foram, por sinal, também georreferenciados em momentos de caminhadas exploratórias junto com algumas lideranças. Somente o Ibama. É que eles estão para vir aqui de novo já. Sim, aqui, que a verdade eles já não pegaram esses caçadores porque eu não quero quis. também, Porque você, como é que você quer pegar pessoas como essas, vocês andando na estrada? Vai pegar? Então essa, de uma forma geral, foram aspectos trabalhados por esse grupo denominado Impactos Ambientais. Já o grupo Memória e Identidade trabalhou basicamente com aspectos ligados à história, principalmente a partir do processo de retomada que se deu no final da década de 70. Aí foi onde chegou a nossa ocasião. E disse, a gente não tem para onde ir não, sabe para onde é que a gente vai? Vamos para a Ilha de São Pedro, que é a terra das missões. E então, nós tem que se pegar muito com a Mãe de Deus, olha. Deus é o Salvador do mundo. E então a gente vai para lá, vai para os pés de São Pedro. Todo mundo olha, se reuniu e é hoje. Até que chegou um dia que a gente, quando ele estremeceu, a ilha estava cercada e nós dentro. Nesse pedaço de chão. 319 tarefas de terra, de ilha. A gente veio para onde? Porque não tinha casa. A gente veio para debaixo dos pés de pau, né? Debaixo de juazeiro, debaixo de quixabeira, enfrentando cobra. A gente só não passou fome porque, olha, o pessoal aí por fora, aqueles que tinham bom coração, vão se reunir, fazer campanha para mandar comida e levar comida para aquele povo, né? Como a questão da territorialidade ela está sendo construída na comunidade, não somente pela geração que participou do processo da retomada, mas principalmente das novas gerações que estão dependendo, que dependem diretamente das condições do próprio território. A gente fez um passeio com a turma, que a gente foi passando pelas fazendas na sequência onde eles estão, onde o pessoal contou também a ordem das fazendas que eles foram fazendo na retomada, o que é que se fazia ali, como que o pessoal vivia e tal, os problemas que eles enfrentavam, a questão do desmatamento, que as áreas eram muito desmatadas, a questão do gado, que tinha muito por ali. Andei com vocês em alguns pontos da terra, mostrando onde era o local que chamava, que a gente conhecia por aqui, Lagoa Fulana, aqui saía dizendo o nome do lugar, até o cemitério dos Caboclos, tem os 2 fornos da Serra da Cali que nós mostramos. Então, minha participação para mim, eu acho que foi muito importante, porque quando a pessoa chega, que eu não sou desse cara assim, porque eu se a pessoa me procurar, eu estou pronto, para o que eu tenho conhecimento eu falar. E foram contando como foi essa situação difícil até hoje, quando voltaram para a ilha e para a terra caiçara toda, né, que eles reocuparam, e como é que está a situação hoje, que apesar de ter boa parte da mata lá ter se regenerado, e hoje em dia é uma das poucas raras na região que tem uma área de mata de caatinga assim, extensa, preservada, mas justamente por isso eles estão enfrentando outros problemas, que são a questão das invasões para retirada de madeira, de algumas entradas de vizinhos com gado dentro da área deles. Além disso, também tem a questão do rio, né, que está praticamente todo assoreado, e com isso a questão da pesca reduziu bastante. A navegabilidade também está totalmente dificultada por causa dos bancos de areia, principalmente por conta também das barragens, das hidrelétricas que tem ao longo do rio todo. Isso também influenciou na forma como eles praticam a agricultura, que antes eles praticavam agricultura nas margens, nas áreas alagadas do rio. Hoje em dia, a parte que praticamente não tem, as alagoas estão todas secas ali na região, então os lugares onde eles faziam plantio de arroz não existem mais. Então eles estão fazendo outro tipo de plantios que não aqueles que eles eram acostumados anteriormente. Eu fico tão satisfeita quando eu estou aqui na minha... Olha, eu saio bem cedo, saí daqui meio-dia já, olha, plantando, olha, mudando meus tomatinhos, tá vendo? Pegando terra, assim, repare que não está limpo, também o mato não está cobrindo. Mas é a senhora mesmo que limpa de enxada isso aqui? Sim, e quem é, meu filho? Quem é? Deus viu.
limpo. Quando eu quero deixar limpinho assim, deixo, se não tirar metade. Tenho ali cana, tenho tudo, tem bananeira, tem tudo, graças a Deus. Hoje boa parte dos produtos que o pessoal está fazendo eles estão sendo comercializados na feira de Pão de Açúcar, né? Que eles mesmos produzem nos roçados ali da região e levam toda a feira, que é na segunda-feira, levam de barco para o município de Pão de Açúcar e já comercializam, vendem ali alguma dos produtos deles e já compram também outras coisas por ali mesmo, que é um município vizinho que fica no estado de Alagoas. Então, de uma forma sintética, foram atividades que puderam integrar, né, diferentes grupos, né, seja os trabalhadores que trabalham na roça, ou que trabalham com o pasto, que trabalham nas atividades ligadas à pesca, outras atividades, né, produtivas, não necessariamente agrícolas, mas também unindo também diferentes gerações, né, em momentos de integração de crianças, jovens, adultos e idosos, né, momentos de aproximação, que inclusive foi colocado como um dos principais desafios da comunidade, é buscar essas formas de integração e de produção de conhecimentos que realmente valorizem a visão de mundo e o próprio conhecimento tradicional. Então, eu trabalhei com os mapas, com os Chocó, na intenção de que a gente tanto desse uma ferramenta do poder que o mapa tem, né, em ajudar a entender o seu território, né? Isso com os jovens, por exemplo, foi muito importante. Então a gente fez um trabalho usando uma imagem de satélite, que é um bom retrato, né, da paisagem que o Chocó tem em seu território, e eles puderam levantar as informações diretamente desse retrato e poder conhecer um pouco melhor seu território, conversar sobre ele. Já com os velhos, a gente já fez um outro tipo de trabalho, né? A gente, a partir de um espaço já em branco, no papel, eles poderem retratar aquilo que eles conhecem do território. Tanto os locais históricos, os locais por onde eles andaram, aonde tem alguma coisa, alguma especificidade ali naquela caatinga, né, naquela região toda, onde é feita cada atividade. E é assim que foi feito, né? A oficina de audiovisual no Povo Chocó se baseou através da celometragem. O que seria a celometragem? Hoje em dia as pessoas têm como hábito, né, a maioria das pessoas tem como hábito, utilizarem de seus celulares, de suas câmeras digitais, para estarem fazendo filmes. E pensando nisso, a gente trabalhamos técnicas básicas do audiovisual, mas voltado mais com os celulares, com equipamento que eles tinham, que eles já usam. Então, como forma de exercício, nós pensamos em estar trabalhando essa questão de filmes rápidos sem edição. Reportagem mesmo, são coisas que estão muito circulando na internet, né? Vídeo sem edição. Então, mostrar técnica para eles de estar fazendo esses vídeos, trabalhando. No segundo momento, a gente trabalhamos mais a questão de elaboração de roteiro, um planejamento de filme mais focado naquilo que eles queriam fazer. Então, isso daí nós não separamos em grupo, nós trabalhamos com o pessoal todo e a gente elaboramos uma campanha como hoje, né, no Povo Chocó. A maior dificuldade deles é o manuseio do lixo, então nós trabalhamos numa campanha de conscientização. Foi um vídeo curta, de 1 minuto, onde eles fizeram a campanha sobre o lixo, sobre a preservação do meio ambiente, para que as pessoas se conscientizassem mais.
nós somos índios, nós somos Chocó, nós somos preservadores da natureza. Jogue lixo no lixo. Então, juntando essas informações que se basearam, né, nas oficinas de mapeamento, nas oficinas de produção audiovisual e também nessas entrevistas e caminhadas de imersão no território, que podemos elaborar um diagnóstico no qual foram apontados os principais aspectos do que a gente denominou como os impactos ambientais, né, as principais ameaças ao território, como também numa perspectiva de apontar possibilidades e caminhos alternativos para superar e também para aproveitar as potencialidades desse território. Hoje eu já posso ter uma noção a mais, hoje eu já consigo me identificar dentro do território onde eu estou, na localização do mapa. E assim, para mim, um dos processos mais importantes na construção do mapa foi quando a gente foi visitar uma área que está sendo desmatada, porque é um problema que está ocorrendo dentro da nossa comunidade e que poucos jovens tinham conhecimento a respeito disso, da questão do desmatamento, que a gente sempre ouviu falar em caça, desmatamento, mas eu pude ver essa área que está sendo desmatada, tive assim a visão do que está acontecendo aqui dentro do nosso território, porque é um problema sério e que infelizmente ainda não tivemos uma solução a respeito disso. Eu quero justamente ajudar a minha comunidade em relação a isso, ao desmatamento, tentando mover uma ação para que realmente venha a ser combatido esse desmatamento em relação à caça ilegal dentro do nosso território, que outras pessoas invadem o nosso território para tirar a nossa caça. Então, dentro desse trabalho, eu espero solucionar, não solucionar, mas tentar trazer tentar trazer pelo menos uma solução para isso, para esse problema que hoje está afetando a nossa comunidade e futuramente, se não for tomada uma providência, vai atingir também as futuras gerações. Então, quero dizer que fiquei muito feliz, né? E esse trabalho vai enriquecer para as crianças da minha comunidade e para os jovens. Vai ser uma forma que quando o pessoal apresentou, né, agora esse mapa, eu fiquei muito curiosa porque tem lugares da minha comunidade, que fora da minha comunidade no caso, que foi feito esse trabalho, que eu não conheço, até porque eu não ando no meu território. E essa vai ser uma forma que a própria educação, né, junto com a comunidade, vai desenvolver esse trabalho para que futuramente a gente não possa perder o nosso território, principalmente o desmatamento, porque o branco hoje ele quer invadir o nosso território. E isso veio para enriquecer e clarear a mente da minha comunidade. Deixar bem claro que esse território é nosso, que ninguém pode invadir, principalmente o desmatamento, porque a gente que somos índios não podemos viver sem a mata. A maior terra que eu gostaria de deixar para meus filhos, para os meus futuros netos que vem por aí, que eu não sei quando, é a terra caiçara, porque foi onde eu nasci e me criei, que meu pai deixou para mim, que eu hoje estou vivendo o que meu pai não viveu, nessa própria terra. Esse trabalho que foi feito agora, ele vai ser muito importante para a nossa aldeia, porque ele, com certeza, ele vai nos trazer resultado, né? Tanto na aprendizagem como nas ações. Estava na aldeia, mandaram me chamar. Estava na aldeia, mandaram me chamar. Caboclinho da aldeia, veia, 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 estava na aldeia, mandaram me chamar. Estava na aldeia, mandaram me chamar. Caboclinho da aldeia, veia, 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 caboclinho da aldeia.